Como fazer um currículo perfeito pelo celular. Nesse vídeo eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, vou fazer o passo a passo para você ter um currículo que vai ser aí aprovado pelos robôs da Gup, que vai ser aprovado pelos recrutadores, um currículo simples que não vai ter aí mais de 2 páginas, para você ter aí um currículo perfeito, personalizado, garantindo a sua aprovação. Então vamos lá aqui, compartilhando a tela já com vocês. Eu estou aqui utilizando o aplicativo do Google Docs, tá? Então, o que é o aplicativo do Google Docs? Se você não sabe, é um aplicativo do Google para você criar documentos. Rick, como é que eu tenho acesso ao Google Docs? É só você ter uma conta do Gmail, que aí você já vai ter acesso ao Google Docs. E aí você vai lá baixar o aplicativo na Play Store, na App Store, e aí você vai ter esse aplicativo do Google Docs, tá bom? Mas não vou ficar me aprofundando aqui não, porque aqui a ideia é ser um vídeo mais objetivo e mais direto. Então, uma das coisas que sempre me pergunto é o que colocar no topo do currículo? E no topo do currículo, logo no início, a gente vai colocar os nossos dados de contato. Então, aqui, ó, já comecei deixando o meu nome, Ricardo Batista. Depois disso, a gente vai deixar aqui, ó, o link do LinkedIn. E aí, se você ainda não me segue no LinkedIn, pode ir lá me seguir, super tranquilo. Coloca o link do seu LinkedIn aqui também. Rick, por que é importante botar o link do LinkedIn? Porque esse currículo aqui, se você seguir o passo a passo, vai ser um currículo mais objetivo. E a ideia do currículo é fazer com que o recrutador ele tenha curiosidade de se aprofundar um pouco mais na sua história. Então a gente vai fazer um currículo mais objetivo, mais direto, para poder realmente focar ali nos robôs, nos recrutadores, para que depois ele fale, como foi que fulano fez isso aqui? Deixa eu olhar no LinkedIn se ele conta um pouquinho mais dessas histórias. Então por isso que é importante já colocar aqui o link do LinkedIn, tá? Aí embaixo, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar cidade e estado. Então hoje eu estou falando de Salvador, Bahia, tá? Logo embaixo a gente vai colocar o telefone, 55. Vou botar um número aleatório aqui, não é o meu, então não adianta ligar. Na verdade isso aqui seria 71, né, já que eu sou de Salvador. Esse não é meu número, tá? 987654321, beleza. E embaixo a gente vai colocar o seu e-mail. Então, ricardo@gmail.com. Então, essas são as informações que são essenciais para você colocar no topo do seu currículo. Rick, preciso colocar o endereço completo? Não precisa. Só precisa colocar se for pedido pela posição, se for pedido pela vaga. Se não for pedido, só a cidade e o estado já funciona. Rick, eu preciso colocar outras informações, por exemplo, a minha idade, o estado civil? Não precisa. Isso só pode gerar um pouquinho mais de vieses dependendo da pessoa que vai pegar o seu currículo. Então é melhor não colocar. Caso peçam, aí você coloca, tá? Mas eu acho que dados de contato, eu recomendo só colocar isso aqui. São os pontos que, na minha experiência como recrutador, são os pontos mais importantes. E aí, se você não me conhece, eu sou o Rick, eu sou gestor de recursos humanos, sou especialista em recrutamento e seleção. E esse aqui é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. E aí, beleza, a gente acabou aqui os nossos dados de contato. Talvez você possa estar se perguntando, Rick, qual é a fonte que você está utilizando? Qual é o tamanho? Olha só, a fonte que ele está pedindo aqui, que ele está colocando dentro desse documento do Google Docs, foi o Arial, tá? Estão vendo que é o Arial. E a gente vai continuar o currículo inteiro com o Arial. O tamanho das fontes e colocar em negrito, colocar outros pontos ali, a gente vai personalizar mais no final, depois de escrever todos os textos, tá? Então, fica até o final para você ver realmente como é que vai ficar. Aqui eu vou primeiro falar dos tópicos, o que é importante você colocar, e depois a gente vai mexer um pouquinho aqui no tamanho. Não vai botar cor não, vai ser preto e branco mesmo, mas vai botar aqui a questão de negrito, outras informações que são importantes também, tá? Então, voltando aqui, já finalizamos aqui os dados de contato. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para uma parte que é extremamente importante, que é o resumo do seu currículo. E eu sei que muitas vezes para vocês o resumo é uma das partes mais difíceis de fazer. Como é que eu vou resumir aqui toda a minha trajetória, principalmente se você já tem vários anos de carreira, ou então se você não tem nada na carreira ainda, tipo, você tem poucas experiências, o que você vai colocar no resumo, já que você tem poucas experiências vividas. Aqui eu vou botar uma estrutura base que eu estou sugerindo aqui para vocês conseguirem começar a montar um resumo e não ficar tão
perdido, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Dei aqui o espaço, né, pra gente colocar o resumo. Deixa eu botar aqui, resumo. E aí aqui embaixo a gente vai colocar uma opção que você pode colocar. Eu vou botar aqui como se eu fosse para uma posição aqui de gestor de recursos humanos, tá? Então eu vou botar aqui, ó. Adoro ensinar para as pessoas e por isso criei o Ricarreira. Tenho 6 anos de experiência em recursos humanos. Então, percebam que eu já estou colocando aqui algumas palavras-chave, né? Busco oportunidades em cargos de... Aí eu vou botar aqui. Aqui você tem que colocar exatamente o título do cargo que você está se candidatando. Rick, tem que ser exatamente o título da vaga? Sim, é o ideal. Mas Rick, na Gup e em outros sites de vagas, a gente não tem como personalizar tanto para aquela posição, porque é um currículo só para todas as vagas. O que eu faço? O que você recomenda? Então, eu recomendo que quando você for botar algo mais personalizado, que você pense, de todas as vagas que eu estou me candidatando, qual é a principal vaga ali? Qual a vaga que mais arde aqui o meu coração para eu poder passar? Aí você vai pegar o título dessa vaga e vai colocar aqui. Você possivelmente deve ter outras vagas com nomes parecidos. Então aqui a gente vai pegar esse outro nome parecido e vai colocar também, tá? Mas aqui coloca principalmente o nome da vaga, o título da vaga, que é o que mais brilha o seu coração, mais brilha os seus olhos, tá? Então bota aqui, ó. Busca oportunidades em cargos de gestor de RH e coordenador de recrutamento e seleção. Então, estão vendo aqui que eu coloquei duas opções de títulos. Isso aqui, essa pequena frase, ela já ajuda a gente a não precisar ter uma seção de objetivo. Tem muita gente que recomenda que você coloque ali a seção de objetivo. Só que eu acredito, com a minha experiência de recrutador, que deixar uma seção de objetivo e só botar objetivo, gestor de recursos humanos, objetivo, coordenador de recrutamento e seleção, só colocar isso é perder linhas e não contar histórias. Então aqui eu estou dando exemplos de como vocês podem fazer um currículo mais curto e colocando ainda algumas informações, contando histórias, como a gente sempre ensina aqui no Ricarreira, tá? Então, busca oportunidades em cargo de gestor de RH, coordenador de recrutamento e seleção em uma empresa. E aqui você pode colocar o estilo de empresa que você gosta, tá? Então, em uma empresa que esteja em alto crescimento. Porque as empresas que estão em alto crescimento precisam de pessoas de RH atuantes, precisam de um setor de recrutamento e seleção bem ativo. Então, é o estilo de empresa que eu gosto. E aí eu vou botar aqui, para que eu possa ajudar a fazer a empresa contratar com mais velocidade e qualidade. Perfeito. Então, temos aqui um resumo. Tá aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aparecendo aqui que é um resumo de 7 linhas, mas eu acredito que quando o recrutador, quando o gestor, ele for abrir o seu currículo aí no computador, ou então, caso ele receba o seu currículo impresso de alguma forma, possivelmente isso aqui vai dar entre 3 a 4 linhas. Então, é realmente um resumo, não é algo muito grande, tá? Aí vocês podem pegar isso aqui para poder se inspirar. Depois a gente ainda vai fazer todo o processo ali de organizar as fontes, de organizar a parte aqui mais visual. Por enquanto eu estou falando um pouquinho mais do texto, tá? E vamos falar outras coisas, outras informações, outras sessões importantes, mas se de alguma forma, só com isso aqui, esse vídeo já te ajudou a construir um currículo bacana, então dá um like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que não sabem como fazer o currículo, com certeza se essa mensagem chegar para mais pessoas, pode ajudar muito elas, tá? Então, por favor, deixa seu like, é a única coisa que eu estou te pedindo aqui. E aí, a gente vai para a próxima parte. Qual é a próxima parte? Dei 2 enters aqui. Você pode estar se perguntando, né? Rick, hoje, qual a informação mais relevante para um recrutador? Vou te falar logo. Não são os dados de contato e também não é o resumo.
Nós aqui, recrutadores, nosso olhar humano, a primeira coisa que normalmente a gente olha no currículo não é o contato e não é o resumo, tá? Sendo bem claro. A primeira coisa que normalmente o nosso olhar foca logo é para as experiências da pessoa. E aí, se você tem mais tempo de experiência, experiências profissionais, se você está no início da carreira, aí você pode botar experiências de voluntariado, você pode botar algum curso que você está fazendo, algum projeto de extensão dentro da faculdade, algum projeto de freela que você está fazendo, de freelancer, enfim. Mas o primeiro olhar que o recrutador vai logo é para a parte de experiências profissionais. Porque a gente está querendo contratar um profissional e a gente normalmente avalia o passado para ver se a pessoa ela vai conseguir resolver os nossos problemas do futuro da empresa. Então é importante que você saiba disso, porque isso é extremamente importante para pensar estrategicamente na hierarquia das informações do seu currículo. Então, é importante, obviamente, que você já comece com um resumo. Não faz sentido você ter um resumo do seu currículo lá embaixo. Só que logo depois, o ponto mais importante para você colocar são as suas experiências. Se você já tem tempo de mercado, experiências profissionais. Se você ainda não tem tempo de mercado, aí você coloca experiências de voluntariado, de projetos de extensão, mas alguma experiência relevante que você vai poder contar nas entrevistas, tá? Então, vamos aqui. Então, já deu Enter, experiências. Como eu já tenho tempo de mercado, eu vou botar aqui experiências profissionais. Caso você não tenha, aí você pode botar só o nome experiências. Aí aqui embaixo, como é que a gente vai fazer? Você vai botar o seu cargo e a senioridade. Então, aqui, por exemplo, uma das experiências que eu gosto muito de falar foi quando eu fui coordenador de recrutamento e seleção. Então, aqui, ó, percebam que eu estou falando um pouco já qual é o cargo e qual é a senioridade. Então, a senioridade ali é a senioridade de coordenação na área de recrutamento e seleção. Então, se você é uma pessoa, um analista financeiro, aí você pode colocar analista financeiro sênior, ou então analista financeiro júnior, enfim. Aí é importante que você coloque isso, tá? Desenvolvedor de software pleno, desenvolvedor de software sênior. É importante que você coloque isso. Então, cargo, senioridade. Aqui eu vou colocar aqui um hífen e vou colocar em qual foi a empresa que eu trabalhei como coordenador de recrutamento e seleção. Essa empresa foi a Saná, tá lá no meu LinkedIn se você quiser ver. E aqui você vai colocar uma coisa que eu raramente vejo outros youtubers, pessoas falando, que é a questão de o ramo da empresa. Por que essa informação que ajuda você a passar? Porque muitas vezes a gente tem um currículo, que é um currículo que eu chamo aqui de um currículo discreto. O que é o currículo discreto, Rick? É o currículo das pessoas que elas têm muitas histórias para contar, tem muita coisa interessante que ela poderia contar no processo seletivo, mas como ela não sabe como contar essas histórias no currículo, às vezes ela acaba não conseguindo passar, não conseguindo chamar atenção para as pessoas realmente chamarem ela para as entrevistas. E aqui vocês vão colocar logo depois da empresa o ramo da empresa ou o estilo da empresa. Por quê? Digamos que eu seja aqui um recrutador, estou olhando esse currículo e eu quero buscar um gestor de RH, um coordenador de recrutamento e seleção que viveu várias startups. Se eu coloco só aqui, coordenador de recrutamento e seleção Saná, como é que a pessoa do outro lado que não conhece a empresa Saná vai saber que a Saná é uma startup? Então, quando eu coloco aqui que é uma startup, isso já deixa um pouco mais forte a minha experiência. Aí o recrutador já começa a entender, caramba, ele foi coordenador de recrutamento e seleção numa startup, deve ter feito um bocado de coisa, que legal, faz sentido aqui para a vaga que eu estou contratando. E aí você já começa realmente a contar histórias com o seu currículo, tá? Então eu vou botar aqui, ramo da empresa startup de educação. E aí vamos lá. Embaixo você vai colocar o período que você ficou. Aí o que eu recomendo? Que você coloque aqui sempre mês e ano. Então eu vou botar aqui, ó, janeiro de 2022 até junho de 2022. Que foi o momento aqui que acabou tendo layoff dentro da empresa e eu acabei saindo em uma demissão em massa da empresa, tá? Mas o período que eu fiquei fazendo reuniões de recrutamento e tecnologia para o time que a gente tinha foi esse período aqui. Aí tem uma parte que é muito importante que muitas pessoas erram no currículo. Eles só colocam as experiências, mas eles não contam histórias importantes sobre cada uma das experiências.
aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 3 bullet points, 3 listas para explicar cada experiência profissional. Então, vou dar um enter aqui e vou colocar o primeiro bullet point. O primeiro bullet point que é importante vocês colocarem é responsável por. Então, normalmente as pessoas só param nesse bullet point, mas a gente vai colocar mais 2, tá? Então, se o seu currículo só tem responsável por e você depois acrescentar esses outros 2 que eu vou falar, com certeza você vai estar se destacando de outras pessoas aí, dos seus concorrentes, tá? Mas o primeiro é importante colocar mesmo. Eu era responsável pelo squad de recrutamento e seleção das vagas de tecnologia. Então, só para realmente mostrar um pouco para as pessoas o que eu fazia nesse cargo, tá? E aí a gente vai para o segundo bullet point. E aí no segundo bullet point é importante que você fale um pouco das ferramentas que você utilizava ali. Então, eu vou colocar aqui as ferramentas que eu estava utilizando nesse período que eu estava na Senar. Então, vou botar aqui, utilizava. Aí você vai colocar as ferramentas que você usa no dia a dia. Utilizava a GUP é uma ATS, né? Aí eu posso até botar aqui, ó, que na época era a Kenobi, para fazer a gestão dos processos seletivos e acompanhar os indicadores de talent. Só um exemplo, tá? Mas percebam quantas palavras-chave eu já estou utilizando aqui. Olha só. Coordenador de recrutamento e seleção, uma palavra-chave. Startup, outra palavra-chave. Squad de recrutamento e seleção. Vagas de tecnologia. GUP, Kenobi, gestão, processos seletivos, indicadores, talent. Olha quantas palavras-chave que eu estou colocando. Se você não sabe como colocar boas palavras-chave dentro do seu currículo, dentro do seu perfil do LinkedIn, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala tudo sobre palavras-chave, 10 melhores palavras-chave, a gente vai indicar aqui para você assistir depois, para você já saber quais são as palavras que você tem que colocar no currículo, tá? Mas assiste depois que você terminar aqui o seu currículo pelo celular. Aí vamos lá. Aí o terceiro bullet point, que é extremamente importante, é você colocar resultados, porque são os resultados que vão te diferenciar ainda mais dos seus concorrentes. Se possível, coloca com números. Se possível, coloca indicadores. Se não for possível, você coloca só mais ou menos uma estimativa de quanto que você conseguiu ajudar a empresa ali naquele cargo. Então, eu vou botar aqui, ó. Conseguimos aumentar o número de conversão de propostas de tecnologia de 51% para 93% de aceites das offers. Isso aqui é só um termo que é muito utilizado dentro da área de recrutamento e seleção, aí eu estou botando aqui, tá? Para ter mais palavras-chave. Mas botei aqui, ó, um resultado. Conseguimos aumentar o número de conversão de propostas de tecnologias de 51% para 93% de aceites de offers. Então, eu mostrei um pouco aqui de um resultado, gerei curiosidade para a pessoa que falou o meu currículo falar assim, caramba, como foi que o Rick fez isso? Deixa eu ver se no LinkedIn dele tem mais sobre esse caso. Vai buscar no LinkedIn. Caramba, eu preciso conhecer um pouco mais. Deixa eu chamar ele para uma entrevista. Vai me chamar para uma entrevista. Aí percebam que o formato que a gente está indicando aqui, ele funciona tanto para robô quanto para recrutador. Porque eu estou sempre, no robô, eu estou colocando aqui várias palavras-chave, que é o foco do robô, né, para a gente ser aprovado nos algoritmos aí dessas plataformas. Mas eu estou sempre contando histórias, pensando no filtro do recrutador que vai ler aqui o olhar humano, tentando gerar curiosidade no recrutador, tá? Então, é isso que você vai fazer. Aí você pode pegar essa mesma estrutura e colocar aí para outros cargos. E que existe limite de cargo, eu recomendo que você coloque aí no máximo 3 cargos. Mas Rick, eu já passei por mais de 3 cargos, mais experiências do que isso. Tudo bem, só que o currículo ele precisa ser objetivo, tá? Tem que ser um pouco mais curto. O seu LinkedIn não, o LinkedIn é o momento de você colocar tudo, todas as suas experiências mesmo. Mas o currículo tem que ser estratégico, tem que ser algo menor. Então, se você tem muitas experiências, coloca as 3 mais relevantes, as 3 mais recentes, que fazem mais sentido para a posição que você está se candidatando,
para você ter mais chances aí de gerar curiosidade do seu currículo para o LinkedIn, do LinkedIn gerar curiosidade para uma entrevista, na entrevista gerar curiosidade para você conseguir a sua proposta aí de emprego, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu não vou, obviamente, botar outras experiências para o vídeo não ficar muito longo, mas você coloca aqui, você copiaria toda essa parte e copiar e colaria aqui embaixo e aí botaria todas as suas informações, tá? E aí a gente vem para outra parte. Depois que você falar das suas experiências profissionais, suas experiências de trabalho voluntariado, acadêmicas, enfim, o outro ponto que normalmente nós recrutadores queremos saber é, caramba, gostei das experiências, das vivências dessa pessoa, mas qual o background dessa pessoa? O que ela estudou? O que foi que ela fez para ela poder ter essas experiências? Então, logo embaixo da parte de experiências profissionais, é importante que você coloque a sua formação acadêmica, os cursos que você fez, a faculdade que você fez, pós-graduação, MBA, enfim. É importante que você coloque aqui. Rico, eu preciso colocar tudo se eu tenho várias coisas? Não. De novo, currículo é algo mais objetivo, mais estratégico. Veja quais são os cursos, as formações que fazem mais sentido para o seu momento atual, para a vaga que você está se candidatando, para a senioridade que você tem hoje, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, formação acadêmica. E aí a gente vai botar aqui, ó. Eu comecei a faculdade, se você já me conhece, sabe, eu comecei a faculdade de engenharia mecânica, não finalizei e depois eu migrei para a parte de gestão de recursos humanos. Eu não vou colocar a faculdade de engenharia mecânica aqui, porque não faz sentido com a vaga que eu estou me candidatando. Eu só vou colocar a formação de gestão de recursos humanos. Então, gestão de recursos humanos. Aí aqui do lado, você vai botar um hífen, vai botar a instituição que você fez, eu fiz na Estácio. @Estácio, pode me patrocinar se quiser, hein? Eu aceito. E aqui embaixo você vai colocar o período que você ficou, bem parecido com o que a gente colocou na experiência profissional, tá? Então vai ser aqui, ó, julho de 2020, foi na pandemia que eu comecei, até junho de 2022. Então, coloca qual foi o nome do curso que você fez, qual foi a área de ensino que você estudou, a instituição, o período que você ficou. Aqui, a gente não vai parar nessa parte, a gente vai de novo botar mais um bullet point. Nesse bullet point é uma coisa que muitos candidatos pecam, muitos candidatos erram e eu quero ensinar para vocês. É importante que você mostre o que foi que você aprendeu e, se possível, como que você aplicou alguns dos conhecimentos que você teve, tá? Então é importante que você só explique um pouquinho o que você fez ali e sempre contando histórias, utilizando palavras-chave. Vou botar aqui um exemplo, tá? Aprendi a liderar pessoas com os conceitos, olha só, liderar pessoas, palavras-chave, com os conceitos de treinamento e desenvolvimento. Outra palavra-chave na área de recrutamento e seleção, de RH, aqui eu posso até botar a sigla TIDE. Por que eu vou colocar isso? Caso o robô procure treinamento e desenvolvimento, vai me achar. Caso procure a sigla TID, vai me achar. Então, outra dica aí para você, se tem alguma sigla no mercado, no seu ramo, coloca a palavra completa e coloca a sigla também dentro do seu currículo, porque aí você vai ter uma maior possibilidade de ter mais chances no processo seletivos. Essa dica funciona para cargos também. A gente fala sobre isso na parte lá do vídeo de palavras-chave, mas nos cargos você não precisa repetir o mesmo título de cargo. Você pode diferenciar, você pode diversificar. Por exemplo, se você for lá no meu LinkedIn, você vai ver que algumas experiências eu coloco recrutador, outras eu coloco recruiter, outras eu coloco ali talent acquisition. São 3 possibilidades de cargo que normalmente fazem a mesma coisa, mas se uma pessoa pesquisar talent acquisition, vai me encontrar. Se pesquisar recrutador, vai me encontrar. Recruiter, em inglês, vai me encontrar também. Então é importante que você diversifique um pouco ali, o máximo de palavras possíveis, para você passar mais filtros dos robôs e depois dos recrutadores. Aí eu botei aqui, ó, aprendi a liderar pessoas com conceitos de treinamento e desenvolvimento e desenvolvimento humano e organizacional. Isso tudo eu aprendi na faculdade, tá? Organizacional, que também tem outra sigla que se chama DHO. E pude aplicar os conhecimentos. Então não foi só estudei, mas pude aplicar os conhecimentos na minha experiência quando liderei o squad de tecnologia na Sanar. Eu pude fazer
One-on-one. One-on-one é outra palavra-chave que é muito utilizada no mercado. Mentorias, outra palavra-chave. Mentiras. Não é mentiras, Google. Mentorias. Cuidado com o corretor automático, hein? Mentorias. E ajudava na construção do PDI do time. Olha quantas palavras-chave eu fui colocando e contando sempre histórias. Então é importante que você coloque isso. Aprendi alguma coisa e como que você aplicou. Nessa parte aqui já começa a ser diferente a forma como você vai colocar a sua formação acadêmica. E, de verdade, se você ficou até aqui, possivelmente esse vídeo está te ajudando. Eu vou fazer só uma pergunta para você e você comenta aqui. Esse vídeo te ajudou? Você coloca, Rick, ajudou sim, muito obrigado pelo vídeo, caramba, tava perdido, agora eu entendi como contar minhas histórias, agora eu entendi como ter um currículo aprovado tanto para o robô quanto para o recrutador. Comenta aqui, por favor, o que você está achando do vídeo, por quê? O que acontece? Quanto mais comentários, mais o YouTube entende que esse vídeo pode agregar mais pessoas, então vai divulgar para mais pessoas. Então, eu peço, por favor, que você comente qualquer coisa, vídeo top, muito obrigado, ou então, o melhor de tudo vai ser você fazendo isso aqui, sendo aprovado depois com o currículo que a gente está ensinando, você poder voltar aqui e falar, Rick, muito obrigado, eu passei utilizando as dicas que você colocou aqui. Esse é o melhor tipo de comentário que você pode colocar, mas se já de cara esse vídeo já está te agregando, pode comentar aqui também, tá? Então vamos lá. Aí a gente vai para o nosso último tópico que a gente recomenda aqui dentro do currículo do Rei Carreira. Que aí é uma pergunta que muitas pessoas fazem sobre idiomas. Eu preciso colocar os cursos de idiomas que eu fiz? E aí a resposta é a seguinte. Você não precisa colocar os cursos, as escolas, como foi que você fez. Mas é importante que você coloque os idiomas que você fala. E o nível que você tem em cada um dos idiomas. Tem vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre currículo, que a gente fala um pouquinho sobre erros e acertos. Um erro muito comum é quando as pessoas pegam aí currículos no formato do Canva e aí tem lá, inglês 3 bolinhas, espanhol 2 estrelinhas. O que significa isso? Eu não faço ideia. Se eu como recrutador não faço ideia, imagina o robô. Então aqui a gente tem que colocar palavras mesmo. É para botar qual o nível do seu idioma ali em palavras. Então vamos lá. A gente vai botar aqui, ó, idiomas. E aí a gente pode botar no formato de bullet point de novo. Então, português fluente. Por mais que eu erre aqui um pouquinho, mas meu português é fluente, tá? E inglês intermediário. Rick, só isso? Só isso. Não precisa de mais coisas. É simples. Por quê? Se você está colocando aqui, possivelmente podem te perguntar na entrevista, podem fazer perguntas aqui em inglês, podem querer avaliar o seu nível de inglês e aí você vai mostrar. Hoje, só ter feito um curso, só ter um selo ali, não garante que você realmente tenha esse ponto. Mas é importante que você mostre mais ou menos qual nível que você tem hoje, tá bom? Então, o formato base é esse aqui. Mesmo se você colocar 3 experiências profissionais, da forma como a gente ensina, vai dar um currículo de só uma página, sempre contando histórias. Então, perceba que realmente é para ser um currículo um pouco mais curto, mas sempre com palavras-chave, colocando aqui histórias para vocês passarem, tá? E aí agora, como prometido, como que a gente vai formatar o nosso currículo, né? O que a gente vai colocar aí em negrito, o que a gente vai botar com números diferentes. Vamos aqui, ó. O seu nome, que é a primeira informação, a gente vai colocar em negrito, tá? É o ponto mais importante. Aqui eu acho que vocês lembram, né, que todas as fontes, elas estão aqui no tamanho 11. E aqui a gente vai brincar um pouco com o tamanho das fontes. Então, esse aqui, o nome que é o mais importante, a gente vai colocar, ao invés de 11, a gente vai colocar em 13. Vamos aumentar aqui um pouquinho, tá? Essas outras informações que tem aqui embaixo, LinkedIn, o telefone, Salvador, blá blá blá, enfim, a gente vai colocar, tava em 11, para a gente poder fazer algo mais objetivo, um pouco mais curto, a gente vai diminuir isso aqui para 9, tá bom? Aqui, deixa eu só juntar um pouquinho mais, aqui eu vou dar um Enter, pronto, perfeito. Então, já tem aqui você pode colocar o nome completo, tá? Ou você coloca só o nome e sobrenome, não tem problema. Aqui em resumo, aí todas as partes que a gente vai ali, a partir de agora, explicar qual é a seção, a gente vai tentar colocar sempre aqui, ó, em negrito. E o tamanho da fonte, ela vai ser aqui em 12, tá? Então, tá aqui o resumo em 12. E essa parte aqui, que é o resumo que a gente construiu o parágrafo, não vai ser negrito, mas a gente vai diminuir a fonte para 9,
tá bom? Pode parecer que está pequeno, mas quando a pessoa abrir no computador, quando a pessoa imprimir, vai conseguir ler tudo direitinho, tá bom? Até aqui no celular mesmo eu estou conseguindo ler de uma forma tranquila. Então vamos lá. Experiências profissionais é uma seção. Se é uma seção, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aquele mesmo formato que já está no resumo. A gente vai botar aqui em negrito e vamos colocar aqui do tamanho da fonte 12. Olha só, é passo a passo para vocês realmente não errarem em nada, hein? Aqui vai mudar um pouquinho, tá? O cargo a gente vai colocar em negrito porque, lembrando, é a informação mais importante, a primeira coisa que normalmente os recrutadores eles buscam. Então a gente vai colocar aqui em negrito e, se não me engano, isso aqui está em tamanho 11. Deixa eu conferir. Tamanho 11, vamos deixar em tamanho 11 mesmo toda essa linha. Coordenador de recrutamento e seleção, Sanai, Startup de Educação. Tudo isso vai ficar realmente em tamanho 11, tá? Aqui esse período está em tamanho 11, mas a gente vai mudar para a fonte 9, tá bom? E aqui os bullet points que a gente tem, a gente vai colocar tudo também em tamanho 9, tá? Percebam, olha só como ficou o currículo. Ele chama a atenção, resumo. Ah, quero ver o resumo, vou parar aqui e vou ler. Ah, experiências profissionais. Olha, coordenador de recrutamento e seleção, que interessante. Uma startup de educação. Nossa, deixa eu ver um pouquinho mais. E aí vai ver. Então sempre é, até o pensamento de uma fonte maior, fonte menor, é para poder destacar e chamar a atenção aqui do recrutador, tá? Em relação ao robô, não muda nada o tamanho da fonte. O robô vai conseguir ler qualquer fonte. Aí vamos aqui para formação acadêmica. Formação acadêmica é uma seção. Então a gente vai colocar o mesmo formato lá, negrito, e vai colocar tamanho 12. Aí aqui é a parte de gestor de recursos humanos, a gente vai fazer a mesma coisa que tem lá nas experiências profissionais. A gente vai colocar aqui em tamanho 11, essa parte em negrito, a faculdade, o curso que você fez não precisa, e aqui o resto a gente vai colocar no tamanho 9. Então, tamanho 9. Tá? E aqui, idiomas de novo, é uma seção, então o que a gente vai fazer? Negrito, e aí a gente vai colocar aqui em tamanho 12. E essas informações a gente vai colocar em tamanho... Você acertou, tamanho 9. Tamanho 9. E aí nós temos um currículo. Olha só como ficou o currículo. Já tem aqui os dados de contato, resumo, experiências profissionais, formação acadêmica e idiomas. Em uma página aqui, obviamente, isso aqui está no celular, né? Se fosse possivelmente no computador, estaria menor ainda. Mas aqui em uma página eu já começo a contar minhas histórias, ter palavras-chave, ter uma estrutura bacana aqui de informações. Aí você pode estar se perguntando. E aí agora você pode estar se perguntando, Rick, o meu currículo tem algumas informações que você não colocou. Devo colocar? Devo tirar? O que eu faço? Tem várias informações que eu não recomendo vocês colocarem. Por exemplo, estado civil, acho que não precisa, só se for obrigatório. Idade, também acho que não faz sentido, só se for obrigatório. Por que, Rick? Porque existem vieses no mercado, por exemplo, se a pessoa ela tem menos tempo de experiência, se ela está ali tipo, abaixo dos 24 anos, que ela não vai conseguir resolver os problemas, porque ela não tem experiência, é muito júnior. Então isso gera um viés no recrutador. Também tem a questão do etarismo, que a gente sofre muito no mercado. Pessoas com mais de 50 anos que têm mais dificuldade de alocação. E aí tem alguns gestores que têm um pensamento de, nossa, se ele tem mais de 50 anos, ele não vai ter energia, não vai conseguir. Discordo totalmente desse pensamento. Mas existem esses vieses no mercado. Então, para evitar que a gente seja bloqueado numa vaga por conta desse tipo de viés, a gente oculta essas informações. Mas, se a empresa está pedindo, aí você, obviamente, não tem o que fazer, tem que jogar o jogo deles e tem que colocar, tá? Ah, Rick, o meu currículo aqui tem foto. Não precisa de foto. Porque qual é o foco aqui? O foco é um currículo voltado para esses sites de vagas da Gup, do Indeed, Cato, para os robôs e para o recrutador. E para nós, recrutadores, a foto é totalmente irrelevante. Você só vai estar perdendo espaço no seu currículo, colocando ali uma foto sua. Então perceba que aqui, tudo que a gente colocou no currículo passo a passo aqui, feito pelo celular, são informações relevantes. O que não é relevante, a gente deixou lá no LinkedIn, para poder realmente fazer aquele brainstorm no LinkedIn e colocar todas as outras informações. Mas aqui é para fazer algo mais curto, mais objetivo, chamando a atenção, gerando curiosidade, para que a pessoa ela possa
querer ir para o LinkedIn, querer te chamar para entrevista e depois querer te contratar, tá? Então, aqui são as informações que realmente a gente acredita que são as mais importantes. Percebam que a gente foi botando várias coisas, né? Tipo, botou ferramentas, chaves, requisitos de vagas, a gente colocou tudo nesse formato que a gente colocou aqui, mas sempre contando histórias, tá? Por hoje é isso. Espero muito que ter te ajudado com esse formato do currículo. É um currículo que, como vocês viram, dá pra fazer aí no celular. Aí você pode estar se perguntando, Rick, agora como é que eu faço? Eu salvo como? Lá no Google Docs tem a opção de você salvar como Word. Então você pode salvar aí esse documento como Word. Nas plataformas a gente recomenda, para evitar algum bug na plataforma de não conseguir ler em PDF, a gente recomenda que você tente salvar em Word o seu currículo, coloca lá dentro dessas plataformas. Caso você tenha certeza que o seu currículo vai ser visualizado por um recrutador e você não tenha muito confiança aí de passar um documento em Word para a pessoa, aí você pode salvar em PDF e enviar para a pessoa em PDF, tá? Então, plataformas coloque em Word e quando for direto para uma pessoa pode mandar em PDF e aí no Google Docs tem a opção de você salvar aí nessas duas opções, tá bom? Espero muito ter te ajudado, muito mesmo. Se de alguma forma esse currículo depois te ajudar a conseguir chegar numa entrevista, ter resultados melhores, volta aqui e comenta. Vai ser muito legal saber um pouquinho da sua história, comemorar junto com você. Eu estou torcendo por você, tá? Conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!